Olá a todos! Na aula dessa semana, nós vamos falar dos circuitos elétricos com mais de um caminho, que são os circuitos elétricos que nós analisamos as malhas. Estes circuitos elétricos aparecem nos livros didáticos intitulados como Leis de Kirchhoff ou Estudo das Leis de Kirchhoff. E antes de nós analisarmos um circuito mais complexo desse tipo, nós precisamos entender algumas partes do circuito elétrico que nós já conhecemos e que nós ainda não nomeamos, mas é muito importante nós sabermos essas nomenclaturas todas. Então, sempre que nós formos falar num circuito que tem mais de um caminho, ou nas leis de Kirchhoff, nós vamos ouvir ou vamos falar os termos nós, ramos e malhas. O que vem a ser esse tal de nó no circuito elétrico? Um nó no circuito elétrico é o que nós chamamos até então de bifurcação. Isto é uma parte do circuito onde a corrente elétrica pode se distribuir em caminhos. Isso é, os elétrons vão se separando, cada um deles percorrendo um caminho diferente. Nessa figura que eu tenho aqui embaixo, eu posso dizer que eu tenho um gerador aqui do lado esquerdo. Nesse gerador eu vou ter uma diferença de potencial. Por aqui eu vou ter uma corrente elétrica, elétrons se movimentando. Quando chega neste ponto do circuito, esses elétrons podem optar por descer ou fazer o caminho da direita. A maior quantidade de elétrons vai pelo caminho que apresentaram uma menor resistência elétrica, isso é, aquele caminho cuja resistência elétrica do resistor for menor, terá uma corrente elétrica maior. Então, aqui a corrente elétrica se separa, uma parte dos elétrons continua para a direita, uma parte desce, portanto, aqui eu tenho um nó. A parte que foi para a direita, ela dá a volta aqui no circuito, a parte que desceu encontra a parte que deu a volta nesta outra posição, que seria um outro nó. Então, aqui eu tenho a separação da corrente elétrica e aqui eu tenho a junção da corrente elétrica, voltando à corrente total do circuito. O que vem a ser os ramos em um circuito elétrico? Os ramos são aqueles trechos que ficam entre os nós. Então, eu posso dizer que aqui do meu lado esquerdo eu tenho um ramo em azul no meu circuito. Aqui estão meus nós, então eu tenho um ramo, uma parte aqui esquerda ligada aos nós. Eu tenho uma parte aqui no centro ligada aos nós, então um outro ramo. E eu tenho aqui a parte direita em verde no meu circuito, que seria o terceiro ramo do meu circuito. Então, a esses dois nós, eu tenho três partes no meu circuito, três ramos. Uma do lado esquerdo, uma no meio e uma do lado direito. O que vem a ser, portanto, as malhas? As malhas são os caminhos fechados no meu circuito. Isto é, aqueles caminhos que eu olho e eu vejo a corrente elétrica que está partindo do meu gerador e retornando para ele. Ok? Então, neste circuito, eu posso dizer que eu tenho três malhas, tá? Se eu não considerar todas as malhas com geradores, ok? Então, vamos pensar no que são essas malhas. Nos caminhos fechados, eu tenho uma malha aqui do lado esquerdo, esse quadradinho aqui do lado esquerdo corresponde a uma malha, é um caminho fechado no meu circuito. Eu tenho o lado direito, que também é um caminho fechado no meu circuito, mas aqui eu tenho uma malha sem gerador. E eu tenho aqui um outro caminho no meu circuito, que aparece o gerador, que seria a terceira malha. Então, eu tenho dois nós, três ramos e três malhas. Um caminho fechado à esquerda, um caminho fechado à direita e um caminho fechado do lado externo. Eu montei para vocês aqui, no site do Colorado, uma simulaçãozinha de um circuito elétrico com duas fontes,
2 geradores e alguns resistores e 2 chaves aqui para que esse meu circuito não estivesse funcionando. Esse circuito, por representações de símbolos, seria algo deste jeito aqui, que é o que nós temos nos livros, o que nós temos no caderno. Quantos nós tem este meu circuito? Quantas malhas ou quantos ramos? Os nós seriam as bifurcações, isto é, onde a minha corrente elétrica vai se dividir. Mas aqui eu tenho 2 geradores, o que é diferente da situação que eu ilustrei anteriormente. Se eu imaginar que a corrente elétrica é proveniente deste gerador aqui do meio, eu vou imaginar que a corrente elétrica, ela vai subir, chega nesta posição, a corrente elétrica vai se dividir, uma parte vai para a esquerda, uma parte vai para a direita, uma parte vai para a esquerda. A parte que vai para a esquerda faz a volta no meu circuito, chega neste ponto. A parte da direita dá a volta no meu circuito, chega neste outro ponto, né? Este ponto é onde as correntes se encontram, portanto, eu tenho 2 nós neste meu circuito, tá? 2 posições, uma delas onde a corrente se separa e a outra onde as correntes se encontram. Tá? E se eu imaginasse que o gerador que eu quisesse olhar fosse esse aqui de cima, continuaria tendo 2 nós no meu circuito, porque a corrente elétrica estaria vindo desse gerador, uma parte iria para a direita, uma parte iria descer, então aqui a corrente estaria se dividindo. Aqui embaixo, as correntes estariam se encontrando de novo para dar a volta no circuito. Então, este circuito que eu desenhei tem 2 nós. Quantos ramos? Quantas partes estão ligadas a esses 2 nós? Eu tenho a parte da direita, 1 ramo. Eu tenho a parte central, 2 ramos. Eu tenho a parte da esquerda, 3 ramos. Quantas malhas, quantos caminhos fechados para a corrente elétrica? Eu tenho um caminho fechado, um retângulo aqui do lado direito. Eu tenho um caminho fechado do lado esquerdo, um retângulo do lado esquerdo, e eu tenho um caminho fechado aqui externo, que seria esse retângulo maior. Portanto, 3 malhas. Neste meu circuito, se eu fechar as chaves e quiser ver aí o caminho da corrente elétrica, então, eu fechei apenas uma das chaves. Então, esse aqui é um circuito de caminho único, que nós já estudamos. E nesse circuito de caminho único, eu tenho aqui resistores que estão passando por ele os mesmos elétrons, portanto, isso aqui é um circuitinho em série. A partir do momento que eu fecho a segunda chave nesse meu circuito, vejam o que acontece com a corrente elétrica nesta situação, tá? Eu tenho corrente elétrica apenas deste lado direito do circuito, tá? Para melhorar o meu circuito e fazer esse circuito ficar próximo do que eu quero analisar com vocês, eu vou mudar aqui uma das voltagens da bateria, tá? De tal forma que eu passo a ter corrente elétrica em todas as malhas do meu circuito, ok? Então, aqui eu tenho 2 nós, que é onde eu tenho a junção dessas correntes elétricas, ok? Aqui o meu nó, onde eu tenho a separação dessas correntes, tá certo? E aí, eu percebo que eu tenho 2 geradores que não estão associados nem em série, nem em paralelo, não dá para eu trabalhar com essa associação nesses esquemas, e por isso nós vamos aprender a analisar olhando as malhas fechadas, a segunda lei de Kirchhoff. Quais seriam, então, para nós, essas leis de Kirchhoff? A primeira delas, nós já falamos, tá? Mas não nomeamos desse modo. Então, se eu pegar essa figura que eu tenho aqui, eu posso imaginar a corrente elétrica e, nesse meu primeiro nó aqui em cima, eu tenho a separação da corrente elétrica, que eu chamaria de I1 e I2. No nó aqui de baixo, eu teria a junção da corrente I1 com a corrente
I2 novamente, né? E eu voltaria a ter a corrente I. Então, a primeira lei de Kirchhoff nada mais é do que a soma parcial das correntes elétricas corresponde aí à corrente total do meu circuito, tá? Quando eu olho para um nó, se eu somar as correntes que eu tenho nesse nó, eu tenho a corrente total do meu circuito. Então, nós já falamos disso em outras ocasiões, só não chamamos isso de lei de Kirchhoff. Nós também já falamos da segunda lei de Kirchhoff. Quando eu falei em caminho único de um circuito elétrico, eu disse que a soma de todas as forças eletromotriz, elas eram iguais à soma das forças contra eletromotriz, que era o caso dos receptores, mais a soma das DDPs ali dos meus resistores, dos meus R vezes I. Isto é o mesmo que falar que a DDP do gerador era igual a soma das DDPs dos geradores, era igual à soma das DDPs dos receptores, mais a soma das DDPs em cada um dos resistores do meu circuito. Do modo como está escrito, a gente já trabalhou e consegue trabalhar, mas o que isso tem a ver com a lei de Kirchhoff? O que Kirchhoff propõe é quando a gente analisa a malha, a gente analisa um circuito fechado, como nós estamos saindo do mesmo ponto e dando a volta no circuito, eu saio de um potencial mais alto, eu volto para um potencial mais baixo. No meu circuito fechado, essa volta da corrente elétrica vai ser igual a zero. O que significa falar que a volta que a corrente elétrica deu é igual a zero. Eu vou levar todos esses termos que estão aqui do lado esquerdo dessa minha igualdade, eu vou levar ele para o lado direito. Então, quando eu levo eles para o lado direito, eu fico com a soma da força eletromotriz, menos a soma das forças contra eletromotriz, menos a somatória das diferenças de potencial em cada um dos resistores, isso é igual a zero. Quando eu olho para o meu circuito, eu faço a DDP do meu gerador positivo e olho para todas as quedas de potencial no meu circuito, quando eu junto tudo isso, tem que dar zero num circuito fechado, tá? Como é que eu vou olhar para os meus circuitos a partir de agora? Meu circuito está um pouquinho diferente dos circuitos anteriores. Vejam, eu tenho aqui 20 volts, 7 volts. Tenho aqui um resistor que provavelmente está ligado a esse gerador ou receptor e um outro resistor que também pode estar ligado ou não a esse gerador ou receptor. Aqui eu já não vou mais chamar nem de R'inho, eu vou contabilizar esses resistores que estão aí no meu circuito como se eles estivessem oferecendo uma resistência qualquer à passagem da corrente elétrica. Como eu vou analisar um circuito deste tipo? Primeiro, eu vou olhar na minha figura qual é o componente elétrico ou eletrônico, chamem como vocês quiserem, que tem a maior diferença de potencial. E vou dizer que ele é o gerador. Portanto, aqui eu tenho 20 volts, aqui eu tenho 7 volts, eu estou nomeando o de 20 volts como sendo o gerador do meu circuito. Se ele é o gerador, a corrente elétrica vai sempre do ramo negativo, né, da parte negativa para a parte positiva. Essa corrente elétrica eu vou chamar de corrente I. Essa corrente I passa por esse resistor de 1 ohm. Essa corrente I continua aqui no meu circuito. Quando chega neste ponto do circuito, a corrente elétrica, ela pode se dividir. Ela tem dois caminhos que ela pode percorrer. Ela pode subir ou ela pode continuar percorrendo para a direita. Portanto, esse ponto do meu circuito é um nó, ok? Então, eu tenho aqui um nó nesse meu circuito elétrico, onde eu observo uma distribuição dos elétrons nos dois caminhos. Então, eu vou anotar aqui que eu sei que a corrente I, ela é I1 mais I2. A corrente I1 passa pelo resistor de 4 ohms
enquanto a corrente I2 vai para esse componente do meu circuito. Reparem que ela está indo do mais para o menos, portanto, este componente aqui é um receptor, ok? A corrente elétrica I2, ela passa pelo resistor de 1. A corrente elétrica I2 passa pela parte superior do meu circuito, chega neste ponto do circuito, a corrente I1 e I2 se encontram e volta a ser a corrente total. E aí, o meu circuito está fechado, tá? É um circuito com 2 nós, 3 ramos, um do lado esquerdo, um no meio, um do lado direito, e 3 malhas, isto é, um caminho fechado do lado esquerdo, um caminho fechado do lado direito e um caminho fechado externo, ok? 3 malhas. Para resolver esse circuito elétrico, eu tenho que escolher 2 malhas. Eu, Gláucia, sempre costumo optar pela malha que tem gerador. Quais são as malhas que tem o gerador? A malha da esquerda aparece o gerador. Então, quando eu olho o circuito fechado, esse trecho da esquerda tem gerador. O trecho da direita não tem gerador. Eu posso optar por ele? Posso, mas eu não gosto muito disso. Mas fica a critério de vocês, tá? A malha externa também aparece o gerador, ok? Eu vou escolher 2 malhas, de preferência, as que estão com geradores. Então, com o gerador, a da esquerda e a externa. E eu vou dar a volta nesse circuito. E aí, eu vou escrever a segunda lei de Kirchhoff da seguinte maneira. A soma das DDPs tem que dar 0. É isso que me diz a segunda lei de Kirchhoff. Quem são as DDPs? Começando, então, aqui no meu circuito, pelo gerador. No meu gerador, eu tenho 20 volts. Então, eu já sei a DDP do gerador, 20. Vou pela malha da esquerda. O meu resistor, ele oferece uma dificuldade para a passagem dos elétrons, ele tem uma resistência. Portanto, nesse resistor, eu vou ter uma queda de potencial. Ele não está aumentando o potencial, ele está diminuindo. Então, eu vou pôr aqui um sinalzinho de menos. Como eu calculo a DDP nesse resistor? Eu calculo o DDP num resistor como sendo R vezes I. Eu sei o valor do R, é 1. Eu sei a corrente elétrica que passa nele, é o I. Então, eu vou escrever a DDP nele como sendo menos 1 vezes I. Essa é a diferença de potencial nesse resistor que eu tenho aqui. Como eu tô olhando a malha da esquerda, eu vou continuar percorrendo aqui o meu circuito. Quando eu sair daqui e vir para esse trecho desse circuito, eu tenho aqui um resistor de 4 ohms. E esse resistor me dá uma queda no potencial. Então, menos, como eu calculo o DDP de um resistor, R vezes I, esse R é 4, a corrente elétrica que passa nele é o I1, eu chamei de I1. Então, prestando atenção aqui, ó, aqui eu vou pôr menos 4 I1. Para dar a volta, aqui em cima eu não tenho resistor nenhum outro componente. Cheguei no gerador de novo, eu igualo isso a 0. Então, aqui eu escrevi uma expressão para a malha da esquerda. Vou ajeitar essa expressão, eu vou ficar com menos 1i, menos 4i1, igual a menos 20, tá tudo negativo. Vou transformar isto aqui numa expressão toda positiva, multiplicando por menos 1. E vou guardar essa informação. Agora, eu vou escolher uma outra malha. Lembrando, eu posso pegar a da direita, mas eu também posso pegar o que eu estou chamando aqui de malha externa.
O que seria a malha externa? Seria essa malha que tenho aqui em volta, tá? Eu vou sempre seguindo o sentido da corrente elétrica. Se em algum dos pontos o sentido da corrente elétrica estiver contrário, aí eu tenho que pôr um sinalzinho de menos para a corrente elétrica, tá? Mas aqui, ó, quando eu peguei onde tem o gerador, as correntes elétricas estão todas no mesmo sentido, o que faz eu admitir já o sinal positivo para todas as correntes elétricas, o que facilita a minha vida. Por isso que eu sempre escolho malhas com geradores. Onde eu começo a soma das DDPs para igualar com zero, eu começo no gerador. Então, eu vou começar de novo a escrever a segunda lei de Kirchhoff. Comecei nesse exercício pelo 20. Aqui eu tenho queda de potencial nesse resistor, portanto, U é igual a R vezes I, o meu R é 1, o meu I é o meu I total. Vindo pela parte externa, agora, ó, aqui é I2, tá? Quando eu chego aqui, eu tenho um receptor. O receptor, ele não fornece energia para o meu circuito, tá? Ele tá promovendo uma queda de potencial aqui de 7 volts. Então, aqui eu não faço 7 vezes I, porque eu já tenho a voltagem. Eu já tenho ali os meus 7 volts bonitinho, tá? Então, eu só trouxe o 7 para cá com um sinalzinho de menos, porque ele é um receptor. Se a figura estivesse do contrário, isso aqui seria um gerador, eu colocaria aqui um sinalzinho de mais. Continuando, aqui eu tenho um outro resistor de 1 ohm, por ele passa I2. Se eu tenho resistor, eu tenho queda de potencial. Então, de novo, menos R, o R é 1, vezes a corrente, e essa corrente é I2. Continuando no meu circuito, pela parte externa, voltei a ter o I, cheguei no gerador, isto é igual a zero. Vamos ajeitar essa expressão. Eu tenho menos 1I, menos 1I2, 20 com menos 7 vai me dar 13, eu vou levar para o outro lado da expressão, menos 13. Vou multiplicar tudo por menos 1, eu fico com 1i mais 1i2 igual a 13. Agora, eu posso dizer que eu consigo descobrir quanto vale a corrente elétrica em cada malha do meu circuito. De que maneira eu faço isso? Eu vou dizer que eu tenho um sisteminha matemático com 3 expressões. Quais seriam as 3 expressões? Eu vou chamar a da malha da esquerda de expressão 1, que seria I mais 4i1 igual a 20. Eu tenho uma outra expressão que é I mais I2 igual a 13. Eu tenho 2 expressões e 3 incógnitas, I, I1 e I2. Onde está a minha terceira expressão? Está aqui em cima, ó. E quem é minha terceira expressão? Ela me diz que o I, ele é I1 mais I2. Se eu resolver esse sisteminha matemático, eu acho o valor dessas correntes elétricas. E aí, cada um tem um jeito diferente de resolver circuitos matemáticos. Eu costumo trocar o I pelo I1 mais I2. Se eu trocar o I por I1 mais I2 nas duas primeiras expressões, eu fico com I1 mais I2 mais 4I1 igual a 20. Na de baixo, eu fico com I1 mais I2 mais I2 igual a 13. Eu posso ajeitar, né? De tal forma que aqui em cima eu fico com 5I1 mais I2 igual a 20. Embaixo eu fico com I1 mais 2I2 igual a 13. E aqui eu tenho um sisteminha com 2 equações e 2 incógnitas, né? I1 e I2. Eu posso resolvê-lo também de diferentes maneiras. Aqui já deixou de ser física e passou a ser matemática.
Se eu descobrir I1 e I2, eu descubro qual é a corrente elétrica total do meu circuito. Aqui, só para dar uma continuidade, mas eu não vou terminar o exercício todo, eu posso pegar a minha expressão de cima, por exemplo, e multiplicá-la por menos 2, é uma opção para resolver. Se eu multiplicar por menos 2, eu fico com menos 10 e 1, menos 2 e 2 igual a menos 40. Embaixo eu fico com I1 mais 2 e 2 igual a 13. Se eu somar essas duas expressões, o I2 vai sumir. Aqui eu tiro, portanto, que menos 9 e 1 é igual a menos 27. O meu I1, portanto, vai ser 27 negativo, opa, que é um menos 9, perdão. Menos 9 e 1 igual a menos 27. O meu I1 vai ser, portanto, 27 dividido por 9, que vai dar 3 amperes, ok? Se eu sei o I1, eu substituo em qualquer uma das expressões, eu acho o I2. Se eu sei I1 e I2, eu acho a corrente total. Se acontecer de uma das correntes elétricas aparecer aí um valor negativo, significa apenas que o sentido adotado para a corrente elétrica naquele trecho, naquele ramo que você desenhou é invertido, e não aquele que você adotou a princípio, ok? Então, é desse modo que nós vamos resolver os circuitos que tenham malhas, observando os nós e o que acontece aí em cada um desses nós. Aqui eu pus uma situação, antes de encerrar, eu vou só adotar alguns valores para a gente ver como é que a gente resolveria uma situação deste tipo. Vamos supor, aqui eu vou inventar uns valores. Eu vou pôr 60 volts, 2 ohms, não sei nem se vai dar certo isso. 4, aqui eu vou pôr 1, aqui eu vou pôr 10, tô inventando valores, 6, 3, 1, aqui eu vou pôr 30 volts, aqui eu vou pôr 10 volts, ok? Como é que eu começaria a analisar esse meu circuito? Como é que eu sei o que está acontecendo aí em cada uma dessas situações, tá? Primeiro, eu vou identificar quem é o gerador. Eu vou assumir que um desses carinhas aí que tem volts, né, de unidade de medida, é o meu gerador. E eu sempre adoto aquele que tem maior voltagem. No caso, o 60 seria o gerador. Então, eu vou aqui dizer, ó, esse carinha aqui, ele é o gerador, tá? Se ele é o gerador, ele está com uma diferença de potencial que vai proporcionar uma corrente elétrica nesse meu circuito, que eu vou chamar de corrente I. Essa corrente I passa pelo de 4 ohms, essa corrente I passa pelo de 1 ohm, chega aqui, essa corrente I se divide. Uma parte dessa corrente sobe, a parte que subiu eu vou chamar de I1, uma parte segue para a direita, a parte que seguiu para a direita eu vou chamar de I2. Observando a parte da direita, ela passa nesse pedacinho de 10 volts no meu circuito, indo do mais para o menos, portanto, isto aqui no meu circuito aparentemente é um receptor. A corrente I2 passa pelo resistor de 3, a corrente I2 passa pelo resistor de 6 e a corrente I2 chega nesse nó superior. A corrente I1 está vindo, chega no nó também, encontra a corrente I2 e volta a ser a corrente total, ok? Se eu olhar aqui no meio, os 30 volts, a corrente está indo do menos para o mais. Se está indo do menos para o mais, isto aqui no meu circuito seria um gerador, ok? Ah, como é que eu sei se isso tudo tá certo ou tá errado? Eu vou agora aplicar as leis de Kirchhoff para esse meu circuito e analisar o que está acontecendo aí. Qual seria a primeira lei de Kirchhoff que eu estaria escrevendo nesse meu circuito? I é I1 mais I2. Essa primeira expressão
que eu vou estar escrevendo. Vou chamar de expressão 1. Segunda expressão que eu vou olhar, a soma das DDPs tem que dar 0. Eu vou olhar malhas fechadas. Eu posso olhar a malha da esquerda. Agora, como eu tenho um gerador aqui, eu posso olhar a malha da direita também. Eu posso olhar a malha externa. Tanto faz, tá? Eu vou pegar a da esquerda e vou pegar a externa. Então, pegando a da esquerda, como é que vai ficar a somatória das DDPs? Eu começo com 60 volts positivo, que é a minha DDP do gerador. Agora, aqui eu tenho um resistor, então, R vezes I. Opa, antes eu tenho um resistor aqui, né? R vezes I, 4 vezes I. Esse I é o I total, mais 4I. Aqui eu tenho um outro resistor de 1, corrente que passa nele, I, mais 1I. Tô olhando a malha da esquerda, minha corrente subiu. Isto aqui, a corrente está indo do menos para o mais, é um gerador. Não multiplico pela corrente, eu já tenho a DDP, então é mais 30 volts. Quando chega aqui, queda de potencial, R vezes I, menos 10 e 1. Cuidado com a corrente que tá passando nesse trecho. Quando eu volto aqui para a esquerda, queda de potencial, menos 2I. Terminei a volta no meu circuito, porque eu cheguei no gerador, isto é igual a 0. Então, daqui eu já tiro 4I, 5I. Opa, aqui é negativo, perdão. Aqui também é negativo, opa, desculpem-me. Sempre que eu tenho queda de potencial no resistor, é sempre negativo. Então, menos 4I, menos 5I, menos 7I. São resistores que estão passando por eles a mesma corrente elétrica. Então, eles estão em série, já podia ter somado 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho, já vou juntar, né, 30 volts com 60 volts. Eu já poderia colocar aqui, ó, 90 volts, tá? 30 com 60, não coloquem o V aqui, pessoal, desculpem a rabisqueira. 30 mais 60, os 90. Tô juntando o que tem I, e aí sobrou aqui pra mim um menos 10 e 1, igual a 0. E daqui eu vou tirar a minha segunda expressão, que ficou 7i mais 10 e 1 igual a 90. Minha segunda expressão aqui, para eu cair no meu sisteminha matemático. Terceira expressão, eu vou pegar outra malha. Eu quero pegar a malha externa. Se eu pegar a malha externa, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Pegando a malha que está aí fora e aplicando novamente a segunda lei de Kirchhoff, eu vou ficar com soma dos U's igual a 0, olhando a malha externa, tá? Começo pelo meu gerador, então, 60, menos 4i, porque é um resistor, menos 4i, menos 1, perdão, menos 1i, continuo, menos 1 e 2, porque agora a corrente que passa ali é o I2. Quando eu chego aqui, ó, é um receptor, então, menos 10 volts, menos 10. Um resistor, menos 3, R vezes I, o meu I é o I2. Aqui em cima, menos 6, I2. Continuo dando a volta no circuito, menos 2I. Cheguei no gerador, igual a 0. Posso juntar várias coisas, o 60 com o menos 10 vai me dar 50. Agora, eu vou juntar o que tem I. Menos 4I, menos 5I, menos 7I. A mesma corrente, é uma série. Menos 1 e 2, menos 4 e 2, menos 10 e 2.
e isso é igual a zero. Daqui eu tiro minha segunda expressão, 7i mais 10 e 2 igual a 50. E eu vou resolver um sisteminha matemático com essas três expressões. Aí, eu deixei de ter física e passei a ter só a matemática, ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula sobre circuitos elétricos com mais de um caminho, com as malhas, utilizando aí as leis de Kirchhoff. Eu peço desculpas para vocês por alguns erros cometidos, rabiscos, né? E se eu cometi alguma falha a hora que eu falei aí no meu circuito elétrico, eu posso ter cometido alguma falha nas minhas falas, tá bom? Uma ótima semana a todos vocês e até a próxima aula.